Gracias. Buenas noites. Inicialmente, a mim me gostaria de agradecer pela invitação à professora Alba Carozio. É um grande prazer participar deste importante fórum. Vou abordar nesta comunicação 3 aspectos ou 3 pontos relacionados com a temática da mesa, concentrando-me em la realidade brasileira e mais especificamente sobre a formação da polícia e a violência. Ponto 1, aspecto general ou os legados do regime militar em Brasil. Ponto 2, a formação de los agentes de seguridade pública. E ponto 3, a violência e a criminalidade em Brasil. Sobre o ponto 1, a redemocratização do país, iniciada em 1985, aunque permitindo uma consolidação e renovação em las instituições, repuso novos dilemas referentes à implantação da lei e da ordem. A lo largo do tempo em que sucedeu o processo de redemocratização, as crises de abuso de autoridade policial, o aumento da insegurança e do medo em las grandes metrópoles, a violação de los direitos humanos e a falta de respeito à cidadania atestam os limites da política de seguridade pública do país, cujo cenário é agravado por crises internas em los órgãos responsáveis. O legado autoritário aparece claramente em las práticas ilegais e em el uso indiscriminado da violência por parte dos aparatos repressivos. Corrobora também com este eixo a formação da polícia com profundos ecos em el campo de los direitos humanos e com respeito à cidadania. A ausência de procedimentos democráticos e desconfiança por parte da população, do comportamento da polícia em la manutenção de ordem e da lei, são 2 dos principais legados negativos de los antigos governos, tendo como principal huella o autoritarismo. O legado de 21 anos de vigência de um regime autoritário em Brasil, 1964-1985, deixou huellas problemáticas para uma efetiva instauração de um Estado democrático de direito, comprobando o eixo de que a redemocratização do regime de governo não se dá por arte de mágica, capaz de conduzir automaticamente a democratização à instituição do Estado. Destaco deste legado do regime militar 2 grandes problemas. O primeiro são os ecos em la formação de los profissionais da área de seguridade pública com uma forte huelga militar. O segundo é o aumento da violência e criminalidade em Brasil, ganhando destaque os homicídios. Em Brasil, a vigilância cotidiana das cidades é realizada por uma organização policial militar cuja estrutura é derivada do modelo do exército. A carreira do polícia militar é, portanto, marcada por uma exigência de adequação e de adesão aos códigos de sentimento e de conduta típico das Forças Armadas. A ruptura entre mundo militar e mundo civil, como um princípio de divisão da cosmologia militar, guia a forma do pensamento social e a construção da incorporação dos indivíduos que são
recrutados em los meios civis para tornar-se um polícia militar. A maior parte do tempo de escola para o aprendiz de polícia que está destinado a realizar vigilância cotidiana em lacages, em las plazas, em las rondas por la cidade, em el contato com a população civil, são de natureza militar, em cujo ponto central se encontra a formação de um espírito de corpo para a guerra, para o combate ao inimigo. Essa realidade é, há décadas, uma das mais graves contradições do sistema de vigilância do país. Sobre o segundo ponto, a crise da crença do militarismo como orientação básica de valorização do campo de práticas da educação ha sido um dos grandes problemas da formação policial militar em Brasil. E nesse campo, os processos de ensinança-aprendizagem generam ambivalência em el âmbito de la formação policial militar entre fontes civis centradas em referências de la cultura de los licenciados e fontes militares de educação em la escola especiais de la Polícia Militar. Para o professor José Vicente Tavares dos Santos, estudioso da formação policial no Brasil, as modalidades atuais de formação policial se ressentem de problemas estruturais das organizações policiais brasileiras, em especial da fragmentação de los serviços operacionais, da demasiada valorização da cultura jurídica, de orientação do direito positivo, de uma metodologia baseada em la enumeração desproporcional de contenidos, com uma metodologia de evaluação basicamente memorialista. La fragmentação de los serviços operacionais expressa uma disputa de competências entre as polícias, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, como também os problemas relativos à regulação das empresas privadas de seguridade. Tal dispersão se reflete em la formação policial em Brasil, exercendo uma duplicação de instituições de ensinança policial. Em quase todos os estados brasileiros, há duas escolas, as academias da Polícia Militar e a Escola da Polícia Civil, não havendo centros de formação sistemática. As academias de Polícia Militar mantêm característica de uma cultura organizacional militarizada, com a exaltação da disciplina e da hierarquia militar, e de formação em operação de índole militar. Em el caso da Escola da Polícia Civil, de formação de los polícia é orientada por los direitos positivo e formalista, sobrando pouco espaço para as disciplinas propriamente referentes ao exercício do ofício de polícia, tais como mediação de conflitos sociais, gestão de desempenho policial, análise de informação criminais, etc. O chamado espírito de corpo militar é explicitamente o principal objetivo da educação militar e, para ser entendido, necessitamos pensar a partir de los análises Norberto Elias sobre o caso histórico da Alemanha. Há momentos em que há momento de militarização generalizada da vida social, que pode ser significativamente amplo, como é o que ocorreu nas ditaduras militares latino-americanas. Delante desta situação, a década de 90 foi rica em experiências de ensinança policial inovadoras, tanto em el
interior das instituições policiais de ensinança, como em los convênios realizados com universidades em várias províncias brasileiras, indicando um movimento de transformação de currículos, de conteúdos e de concepção do ofício da polícia. Sobre o terceiro ponto, em Brasil, justamente com estes problemas relacionados à formação de profissionais da área da seguridade pública, ha ocorrido nos últimos anos um aumento da violência e dos homicídios. Atualmente, é mais plausível a possibilidade ou ameaça de que sejam praticadas actos violentos em diferentes contextos e em diversificadas situações, envolvendo um número cada vez mais amplo de sujeitos e de espaços sociais. Os lugares seguros e pessoas menos vulneráveis às práticas classificadas como violentas passam por um contexto de indefinição. As vulnerabilidades sociais ganham outras dimensões, pois os lugares peligrosos e as vítimas preferenciais se fazem cada vez mais complexos. Os limites de segurança são sempre mais tênues e indefinidos, aunque não se puder negar a existência de vítimas e lugares preferenciais de práticas violentas, apesar de que os lugares e vítimas são delimitados por cinturão de pobreza. Brasil mantém atualmente, em 2013, uma taxa de 20 como homicídios por 100 mil habitantes. É a oitava pior marca entre 100 nações com estatísticas consideradas relativamente confiáveis sobre o assunto. Quando o ranking é relacionado a mortes violentas de jovens, de 92 países do mundo, somente El Salvador, Venezuela e Guatemala apresentam taxa de homicídios maiores que as de Brasil. A taxa em Brasil é de 44,2 casos em 100 mil jovens entre 15 e 19 anos. A ola de violência em Brasil está relacionada em grande parte ao narcotráfico, ao crime organizado e à grande quantidade de armas em circulação. Os dados apontam que 70% dos homicídios em el país são cometidos com arma de fogo. A evolução da taxa de mortalidade por arma de fogo é alarmante. As taxas de mortes matadas por arma de fogo em 1980 eram de 7,3. Em 2010, passaram para 20,4. Entre a população jovens de 15 a 29 anos, em 1980, eram de 12, passando em 2010 para 44,2. Em um levantamento inédito elaborado por um periodista, Leonêncio Nasa, del Diário de Estado de São Paulo, revela as facetas de uma barbárie silenciosa, que provocou 1.133 mortes como motivação política, desde a Lei da Anistia de 1979. Em 3 décadas, um assassinato a cada 11 dias. Um dado importante é que esse tipo de crime não ocorre somente em las regiões pobres, em las cidades periféricas. Ela ocorre próximo às esferas do poder central. Esse levantamento conseguiu apontar uma lista de crimes provocados por la disputa de poder político. São assassinatos cometidos para garantizar espaço na máquina pública, vingar a morte de um aliado ou liquidar testículos. A lei de anistia foi elegida como ponto de partida desse trabalho por tratar-se de um marco de pacificação em nossa história recente.
Este marco de pacificação, juntamente com o processo de redemocratização do Brasil, iniciado em 1985, não conseguiu conter o aumento da violência e da criminalidade em el país. Outro aspecto importante para que compreendamos a violência em Brasil é a continuidade dos crimes de pistolagem ou crimes de mando. Não são crimes com alta taxa de incidência, pero que reproduzem práticas tradicionais de mortes violentas. Em uma perspectiva sociológica, é o pistoleiro ou sicário que executa a ação, é o comandante da ação, constitui as peças claves e definidoras do crime de pistolagem ou de sicariato. Estas peças são classificadas também como o autor material, é o pistoleiro ou sicário, e é o autor material, o mandante. E nessas últimas décadas do século XX, obteve novamente destaque a atuação de sicários ou pistoleiros em las resoluções, principalmente de conflitos agrários e disputa por la representação política. A crise institucional das organizações policiais brasileiras, conectadas às persistentes sistemáticas e arraigadas práticas de violência extralegal, perpetrada por agentes policiais, hizo que, entre várias facetas da crise, a questão da formação policial ganhasse lugar de destaque em los debates públicos. Ao final, militantes de direitos humanos e investigadores apontavam a existência de relações de continuidade entre violência em la calle e a aprendizagem de atitudes violentas e autoritárias em o processo de formação de novos policiais. Encerrando, a mim me gostaria de destacar que uma nova polícia cidadã e democrática exigiria novos currículos, pero também formas pedagógicas e, principalmente, educadores comprometidos com os valores da sociedade aberta e democrática que se queria instaurar em Brasil. Graças.